Olá, pessoal do Já Passei Educação. Hoje nós vamos falar do decreto 11794 de 23 de dezembro de 2022, que vai regulamentar a lei 4.202 de 13 de julho, que vai criar o programa Avança Escola na cidade de Cubatão, tá? Então, para me apresentar, meu nome é Fábio Oliveira Inácio. Eu tenho uma história com Cubatão, né? Porque eu já fui secretário, já fui vereador, hoje trabalho na rede municipal de ensino, né? Atuo ali no campo da gestão, na orientação educacional. Então, a gente conhece um pouquinho aí da história da nossa cidade e, claro, eu vou apresentar para vocês, para esse concurso, né, importante que vocês vão fazer, a questão do programa Avança Escola, tá? Então, o que é o programa Avança Escola? Ele é um programa que tem a finalidade ali de descentralizar recursos, né, para as unidades de educação. Então, olha só o artigo 1. O programa Avança Escola, criado pela Lei de 4.202, tem por finalidade prestar assistência financeira suplementar às escolas da rede municipal. Então, isso é uma coisa importante já para você guardar, porque é uma assistência para que a escola possa realizar ali algumas situações, né? Algumas compras, pequenas reformas ali e tal, desse programa. Por meio de repasses de recursos às unidades executoras, quem são as unidades executoras? As APMs, né? E será executado de acordo com as normas estabelecidas nesse decreto. E, claro, também traz aqui, né, por adesão, tá? Então, ó, as providências destinadas à adesão, execução e prestação de contas previstas serão formuladas nos formulários próprios 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ratificados pelos membros da APM. Então, qualquer gasto que tenha, tem que estar ratificado aí pelos membros da APM e, obviamente, prestado contas desse recurso, tá? Então, os conceitos. Vamos lá para os conceitos, né, do decreto. O que é a unidade executora? É a entidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos, representativa das escolas públicas da rede municipal, integrada por membros de associações e pais, né, associação de pais e mestres, responsável pela formalização dos procedimentos necessários para o programa Avança Escola e bem como a prestação e execução desses recursos. Então, quem é a unidade executora, né? A APM, a Associação de Pais e Mestres. Então, para isso, a escola tem que constituir uma associação que vai ter CNPJ, que vai prestar conta, né, desses recursos recebidos. E, claro, tudo isso tem que ter ali, né, aprovação de contas, prestação de contas, melhor dizendo, tem que ter a participação das pessoas, porque estamos falando de gestão democrática, de descentralização de recursos, que está previsto nas nossas leis, tá? Então, olha só, aí vem definindo aqui o que é a despesa de custeio. Então, pode cair o que é uma unidade executora? Sim, né? É uma entidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos, tá? Que representa a escola. Então, é ela que vai gerenciar esses recursos, ok? E o custeio? O que é uma despesa de custeio? Compreende a aquisição de materiais e de consumo e contratação de serviços e manutenção das atividades da escola. O que é consumo, né, gente? Está explicado aqui, ó, os materiais de consumo são materiais que, em razão do seu uso ou sua identidade, perdem sua identidade física ou têm utilização limitada a 2 anos. Por exemplo, uma caneta é um material de consumo, papéis, né, papelaria é material de consumo. Então, são material de custeio, né? Despesas de custeio. Uma manutenção ali, o cara vai lá fazer um serviço, também entra aí no custeio, tá? Então, são despesas de custeio. Porque a gente também tem as despesas de capital. E qual é a grande diferença? Esses são bens adquiridos que, em razão do seu uso corrente, não perdem sua identidade física e têm durabilidade superior a 2 anos. Exemplo,
um computador, um mouse não, um celular, tá? Uma impressora. Então, eles têm que ter o quê? São bens de capital, despesas de capital, né? Eles precisam ser patrimoniados, né? E aí doados para o município, tá? E patrimoniados posteriormente, tá? Então, eles têm uma durabilidade superior a 2 anos. Então, pode cair a diferença entre despesa de custeio e despesa de capital? Sim. Então, despesa de custeio é aquele material, né, de papelaria, caneta, aquelas coisas que, com o tempo, né, uma massinha para as crianças, tinta, são coisas que você usa, acaba, enfim, tá? Agora, bens, né, aí não, esses, né, tem ali uma identidade física, enfim, um computador, uma impressora, né, ou qualquer outras coisas que tenha durabilidade superior a 2 anos. Como, por exemplo, destacamos aquisição de mobiliários, equipamentos e máquinas, né? Então, mobiliário também entra, enfim. E o gestor da unidade é a pessoa responsável pela gestão ocupante do cargo de diretor ou equivalente. Então, quem é o responsável pela unidade escolar é o diretor, certo? Bom, nós também vamos ver que é um programa de adesão, né? Então, ó, da adesão ao programa. Artigo 4. As unidades executoras vinculadas à rede municipal deverão aderirem ao programa Avanço Escola e atender os seguintes procedimentos. Então, a palavra deverão, né? Aqui, ó, tá? Para aderirem ao programa. Constituir e manter ativa sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ. Então, nós acabamos de fazer isso na unidade que eu estou. Então, lá era uma unidade que ainda não tinha, né, a creche, então ela funcionava em consórcio com outra escola, nós vamos ver isso aqui mais na frente do decreto, mas agora ela tem o seu CNPJ, então ela vai poder gerir ali os seus recursos, tá? Vai ter que formalizar o termo de adesão, né, que está no anexo 1, para aderir ao programa Avança Escola, e vai adotar, né, também o estatuto padrão aí, aprovado pelo Decreto Municipal 7.504, tá? O estatuto padrão das APMs, ok? Então, tem que registrar no cartório, né, tudo certinho. Aí vai colocar aqui, ó, anexar a cópia reprográfica da fundação da APM, tá no inciso 4, quando da sua constituição ocorrer na adesão ao programa Avança Escola. E também a cópia reprográfica da última ata de eleição dos membros. Então, o que esse programa exige? Né? Que tem um CNPJ, que você cumpra esses requisitos, né, do Estatuto Padrão, de anexar a ata de fundação da APM, da última ata dos membros, né, vigentes, para você poder aderir ao programa. E as unidades participantes somente se desligarão do programa Avança Escola com a decisão da maioria absoluta dos membros de sua PM, em reunião sobre o tema registrada em ata. Então, pode, né, ser desligado do programa? Sim, desde que seja uma decisão do coletivo, né, da maioria absoluta. E aí a banca adora fazer jogo de palavras, né, e colocar lá, basta a decisão da maioria simples. Não, não é maioria simples, é maioria absoluta. Professor, qual é a diferença de maioria simples e maioria absoluta? Então, vou dar um exemplo para vocês. Se tem uma reunião com 12 pessoas, né, 12 pessoas presentes, mas o grupo é de 20, por exemplo, a maioria simples, né, são 6 pessoas, que é metade 7, né? Metade mais 1, tá? Então, 6 metade, 7 metade mais 1. Isso é uma maioria simples. A absoluta é metade dos componentes, mesmo se eles estiverem faltantes, né? Então, por exemplo, de 20, a maioria absoluta são 11, metade mais 1. A maioria absoluta é sempre diante do número de membros da APM, não do número de membros presentes na reunião, porque aí é maioria simples, né? Quando tiver lá. Agora, por exemplo, se tem 12 e precisa da maioria absoluta, então desses 12, 11 tem que votar a favor. Os outros 8 faltaram.
mas não importa. Tem que ter 11 votos desses 12. Deu para entender o que é maioria absoluta? Ela é sobre o número total de membros, tá? A maioria simples é sobre o número dos presentes, sempre metade mais um, ok? Bom, vamos lá. As unidades com CNPJ ativo que optarem por não participar do programa Avança Escola deverão consultar os membros da PM, que deliberarão por maioria absoluta e enviarão anualmente a ata da reunião com essa finalidade até o 31º dia do mês de janeiro, né? Então, presta muita atenção, porque banca adora datas, né? Adora, principalmente quando a gente está falando das bancas que costumam fazer os concursos em Cubatão. Então, olha só, 31º dia do mês de janeiro. Aí pode colocar lá uma pergunta para você, olha, as unidades, né? Elas têm até o dia, aí vai colocar lá, né? Várias datas para você escolher a alternativa correta. Você vai lembrar, vai ouvir minha voz e vai falar, é o 31º dia do mês de janeiro, quando deliberado por maioria absoluta, a gente não quer mais, né, participar do programa Avança Escola, tá ok? Pode, só que a escola está abrindo mão de recursos, né? É importante ter isso ciente também, né? Porque se você abre mão de recursos, né, aí depois você vai precisar de alguma coisa, ter um programa aí, você não está usando, aquelas coisas, certo? 3. As unidades escolares que não possuírem inscrição no cadastro de pessoa jurídica poderão ser vinculadas a outra unidade escolar, formando um consórcio de escola, para se formarem uma única unidade executora. Então, esse exemplo eu vivi, né? Então, são escolas próximas, uma fica aqui, outra na frente, né? Elas são uma na frente da outra, uma creche e uma pré-escola. E aí a creche não tinha o CNPJ, o que ela faz? Um consórcio de escola para poder usar as verbas, tá? Ela tendo o seu CNPJ, como agora tem, aí não precisa mais desse consórcio, tá? A critério da secretaria, consultando os gestores das unidades, respeitada a divisão, a distribuição proporcional do recurso com base no número de alunos matriculados. Por quê, gente? Os recursos, eles são com base no número de alunos, né? Então, quanto mais alunos, mais recursos, certo? Então, é pelo número de alunos, por isso eu falo em distribuição proporcional dos recursos. E aí, vamos lá para a destinação dos recursos. Capítulo 5. Artigo 5. Os recursos do programa Avança Escola destinam-se à cobertura de despesas de custeio e de capital, né? E nós já vimos aqui a diferença delas. Despesas de custeio são aquelas despesas de coisa, né? Papelaria, pequenos serviços ali e tal, né? Coisas que são consumíveis, papel sulfite, por exemplo, né? Então, são despesas de custeio, caneta, lápis, canetinhas, né? Enfim, materiais aí diversos. E capital é aquele que a gente, né, patrimonia, que tem uma duração aí de mais de 2 anos, uma impressora, um computador, certo? São despesas de capital, sempre lembrando para vocês. Devendo ser destinadas a ações voltadas à garantia do funcionamento e da melhoria da infraestrutura física e pedagógica das unidades escolares beneficiárias, de acordo com o plano de trabalho escolar, devendo ser empregados, e aí é importante, estrutura física e pedagógica, mas tem limites, né? Então, nós vamos ver quais são esses limites da questão da infraestrutura física. Do pedagógico, pode, né? Várias coisas. Vamos entender aqui, o que deve ser empregado? Inciso 1, no desenvolvimento de atividades educacionais. O foco é sempre a educação, né? Então, não pode essa verba ser usada com outras finalidades. Vamos fazer uma festa para os professores. Não pode, tá? Na implementação do projeto pedagógico, também aí essa verba sempre aí com cunho educacional, né? Então, toda unidade educacional deve ter um projeto pedagógico para executar, para seguir, e, obviamente, ela pode utilizar desses recursos para comprar
material para um projeto que as professoras estão fazendo com as crianças, enfim, né? Para alguma ação aí nesse sentido. Na realização de pequenos reparos, pequenos, veja, no inciso 3, adequações de serviços necessários à manutenção e melhoria da estrutura física da unidade escolar. Qual é o objetivo do programa Avança Escola? Eu sempre cismo que Avança São Paulo é Avança Escola. O objetivo é que aquela quebrou a torneira, né, tá com problema lá num cano, se a manutenção da prefeitura não der conta, ou se não tiver o material, enfim, né, obviamente que se tiver, você não vai utilizar a verba, né, não vai desperdiçar a verba, mas é para dar essa agilidade, né, que às vezes a gente tanto precisa do poder público, e quando é um pequeno reparo, às vezes demora para fornecer ali uma coisinha, enfim, uma torneira, um sifão, enfim, coisas do dia a dia ali de escola que quebra, né, devido ao uso, né, enfim, escola tem sempre um volume grande ali de pessoas, acaba, né, necessitando aí de pequenos reparos. Então, isso é importante para a manutenção da estrutura física da unidade. E na aquisição também de material de consumo, né? Então, material ali do dia a dia da escola também é importante, tá? No inciso 4. Aquisição de material permanente por meio de recurso de capital, né? Então, você pode ali comprar um equipamento que a escola necessita, uma caixa de som, enfim, sempre pensando ali, né, no que vai ser utilizado aquilo em termos das questões pedagógicas, tá? Sempre pensando nisso. Então, você pode comprar ali equipamentos, tá? Para que sejam aplicados aí na escola. Parágrafo 1. É vedada a destinação de recursos de capital, né, para a realização de despesas de custeio e vice-versa. Ou seja, eu tenho uma verba que é para capital e eu tenho uma verba que é para custeio. Eu não posso misturar isso, tá? Recurso de capital eu tenho que gastar com capital e despesa de custeio eu tenho que gastar com custeio. Então, eu estou com mais despesa de custeio aqui, vou comprar uma impressora. Não pode, tá? Porque isso é despesa de capital, não é custeio. Então, você tem que ter muito cuidado com isso, né? Todo mundo tem que ter muito cuidado para não gastar coisa errada, certo? Então, tem que verificar muito. Tem vários manuais aí, né, do MEC, do fundo, né, que falam sobre o que é capital, o que é custeio, enfim. Então, aqui a gente está dando alguns exemplos que servem para o nosso objetivo aqui, que é responder a questão correta no concurso, tá? Parágrafo 2. Caso haja inversão de despesa, a respectiva classificação a que refere o caput desse artigo, a entidade deverá solicitar a alteração com a apresentação da ata da APM, né, que será submetida à avaliação do órgão responsável pela prestação de contas, que estabelecerá orientações e formas de regulamentação. Veja que tem um jeito, né? Poxa, me confundi aqui. Então, mas tem que ser confusão mesmo, né? Tem que ser muito claro ali que, eu comprei isso, achei que era de custeio, de capital, sabe? Tem que ser algo que gere dúvida, porque isso vai ser submetido, e aí vai ser avaliado. Se houver, né, ali, não, isso aqui não tinha como. Então, também, porque a prestação de contas envolve dinheiro público, e aí tem uma responsabilização. Então, precisa, né, gastar de forma coerente, não que não dê para consertar, obviamente que é possível, de acordo com o parágrafo 2, mas a gente precisa estar atento para não cometer esse tipo de erro, né? Misturar as despesas aí, tá? Parágrafo 3. A porcentagem dos recursos de capital e custeio será proposta pela unidade executora. É a unidade executora que vai definir quanto de capital e quanto de custeio. Assim, a escola pode planejar a forma de utilização para o ano sem ficar vinculada a uma única opção, não podendo nenhum deles, né, ser inferior a 20%. Olha só. Então, eu posso chegar e colocar, por exemplo, 80% de capital
e 20% de custeio? Posso. E aí, pode cair uma questão perguntando isso, né? Se isso está correto? Tá. Por quê? Não é inferior a 20%. Agora, se eu colocar aqui 90, né? 90 e 10, aí tá errado, tá? Aí já não vai dar certo. Por quê? Porque não pode, porque aqui, ó, o custeio ficou menor, certo? Então, o que que dá para fazer? 50-50? Dá também, pode ser. 50% de capital e 50% de custeio. Tudo isso vai depender do seu planejamento, certo? Por isso que é importante pensar o que vai ser feito. Porque senão você joga muito no capital e de repente você precisava de mais custeio. De repente você joga muito de custeio e você precisava de capital. Então é preciso pensar, planejar o que será feito com esse recurso. Agora, você de forma nenhuma pode colocar 100% de capital. Não. Por quê? Nenhuma verba pode ser inferior a 20%. Então, você pode colocar 80% de custeio e 20% de capital? Pode. 80% de capital, 20% de custeio? Pode. Tá? Então, presta bem atenção nisso. Olha só, e aqui, aí banca adora, né? Quando proíbe, gente, é vedada a aplicação dos recursos do Avança Escola com pagamento de. E aí banca adora colocar exemplos do que não pode, tá? Então, olha só, inciso 1, serviços prestados por agente público da ativa e seus parentes até segundo grau. Eu posso pegar o dinheiro da escola e contratar alguém que é agente público, que é servidor público, agente público da ativa? Não. Algum parente? Não. Por que que é feito isso? Para evitar, né, o desvirtuamento aí do uso da verba, que essa verba não seja usada ali com coisas, né, que não são, do ponto de vista do uso do recurso público, éticas. Né? Então, incluindo-se de consultoria, assistência técnica e assemelhados. Tá? 2, serviços prestados por empresas privadas que têm em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado da empresa pública ou de sociedade de economia mista, incluindo serviço de consultoria, assistência e assemelhados. Não pode. Ah, o cara lá tem, né, o cara trabalha na escola e tem uma empresa lá, né, sócio de uma empresa e vai contratar a empresa que ele é sócio. Não pode, por quê? Já disse lá que não pode ser agente público e também é uma incoerência, né? Porque eu fiscalizo, eu contrato, enfim, né? São um conflito aí de interesses, portanto, não pode. Tributos, 3, né? Federais, estaduais, quando não incidentes sobre os bens adquiridos ou produzidos, sobre serviços contratados para consecução dos objetivos do programa. Então, também não pode, tá? A não ser os tributos que já incidem, comprou uma impressora, tem lá o imposto, né? Não, isso aí tudo bem, tá? Tá na nota, tá tudo certo. Agora, pagar tributos federais, estaduais e municipais, não pode, tá? Não pode, né? Isso não pode. Os tributos que incidem sobre os serviços, ok, não tem sobre os serviços, não, sobre os produtos, né? Ou sobre os serviços também, ok, tá? Mas não pode lá pagar um débito, enfim, que tem aí, né? A APM tem, tá? Nesse caso, ok? Então, isso não é permitido. Na aquisição de gêneros alimentícios também não pode, porque existe o programa, né, a merenda, enfim, o dinheiro não é para esta finalidade, tá? Então não pode comprar gênero. Ah, mas eu quero fazer ali um café com as crianças, né? É um café pedagógico, um café literário. Não, tá? Nesse caso não pode, porque você vai estar adquirindo gêneros alimentícios. Aí tem toda a questão da alimentação saudável, né? Da merenda, enfim. Então não pode, tá? Aquisição, olha o 5, de Programa Nacional da Biblioteca na Escola, livros já distribuídos gratuitamente, regra já expressa no programa Dinheiro Direto, direto, não direta na escola, né? Saiu um ozinho aqui, é direto, Fábio, direto.
né? Acho que está na lei, está errado também. Direto na escola, tá? Então, o que acontece? No decreto, né? Não na lei. Não pode, porque isso já é distribuído, eu não vou comprar algo que já é distribuído, né? Programa Nacional de Biblioteca na Escola, não pode. Livros didáticos de literatura já distribuídos pelo FNDE por meio do PNLD, Programa Nacional do Livro, né? Ou do PNB. Então, não pode, tá? Esses livros que já fazem programas aí de bibliotecas escolares ou do livro didático, não pode, tá? Que é o PNLD e o PNB. Não pode, tá? Pagamento de tarifa de água, energia, gás e telefone também não é permitido. Ah, mas eu coloquei lá uma internet na minha escola e vou pagar com esse dinheiro. Não pode, tá? Esse dinheiro não pode pagar nem essas tarifas aí. Nem água, nem energia, nem gás, nem telefone. Certo? Telefone aqui, ó, né? Com combustíveis, material para veículos. Ah, eu vou pegar o dinheiro e nós vamos ter que comprar, vou colocar gasolina no meu carro? Não pode, tá? Ah, mas é para a escola? Não pode, certo? Está proibido, né? Porque é difícil separar o que é seu combustível, o que não dá, então é proibido e não uma questão pedagógica, que enfim, tá? Passagens e diárias, né? Inciso 9. Ah, nós vamos lá para um congresso para ver. Não pode também, tá? 10. Flores, festividades, coquetéis, recepções, presentes, atividades correlatas. Ah, nós vamos fazer uma festa para os alunos, um coquetel para os pais. Tudo isso não pode, tá? Com esse dinheiro, não é esta finalidade. 11. Com reformas de grande porte e ampliação de áreas construídas, também não pode. Por quê, gente? Porque reformas de grande porte vão exigir aí uma série de estudos, de licitação, então não pode. Também construção vai envolver aí questões aí de estrutura, enfim, da prefeitura, né, dos próprios, e aí não pode também isso, tá? É para pequenas manutenções. Ah, vai pintar um espaço, vai ali, né, ajeitar, montar uma rampa, botar uma rampa, facilitar lá o acesso, ok, pequena monta, tá? Pequenos reparos. 12. Com despesas de qualquer espécie que caracterizam auxílio assistencial individual, uniforme, material escolar ou atividades correlatas. Poxa, mas tem aquele aluno que precisa tanto, né? Vamos comprar aqui com dinheiro também. Não pode, tá, gente? Isso é de caráter assistencial, portanto, não é permitido. Então, é muito importante, porque banca adora pegar esses itens que são proibidos e colocarem lá. São vedados, né, com pagamento e tal. Pode colocar lá, exceto, e aí colocar algo que é permitido e colocar uma série de coisas que não são permitidas, tá? Ou fazer o contrário, colocar várias coisas que são permitidas e nessa colocar uma. Aí qual é que é vedada, tá? Aí pode cair. Aí, reforma de grande porte, aquisição de gêneros alimentícios, aquisição de livros, né? Que a gente fala, não, livro pode, mas se é um livro que já está no programa nacional, já é distribuído gratuitamente, você não pode adquirir, tá bom? E também na inscrição, transporte, alimentação, de hospedagem, cursos, congressos, seminários, no inciso 13, tá? Então, também não é permitido. Ah, mas nós vamos mandar os professores para fazer um curso e tal. Isso não é permitido. Com essa verba do Avanço Escola, que tem um objetivo bem claro. Tá bom, gente? Nós vamos dar uma paradinha e a gente retorna para a continuidade dessa aula. Até daqui a pouco.